Olá! Cheguei! Aprenda a viver e ser feliz um dia de cada vez e você terá aprendido a viver feliz para o resto da vida. Aliás, nenhum momento maravilhoso dura para sempre. Nada, ninguém é para sempre. Saboreie o hoje o mais que puder. Seja feliz hoje. Amanhã é outro dia. Olá! Agora, telespectadores, um jovem advogado. Conheço desde menino, peguei no colo, pois então. Hoje já mestrando em Direito Contemporâneo e também integrante, como é que é? Dr. Renato... Também membro Luiz Melo Filho. Isso. Também membro, como é que é? Membro da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Franca. É isso? Isto. Exato. Graduado em Direito pela Unesp em que ano? Em 2011. E agora fazendo mestrado na Unesp, até 2014? Também. Isto. Final de 2014. Final de 2014. Mestrado em? Direito Público. Direito Público. Ama direito? De paixão. De paixão, tá certo. Telespectadores e telespectadoras, assunto interessante. Trânsito, carro, batida, seguro, etc, etc, etc. Essas coisas amargas do dia a dia, só quem experimenta que sabe quão amaras são, não é? Então, vocês, por favor, acompanhem-nos, porque o assunto é interessante e vamos aprender com o jovem causídico. Doutor Renato, Renatinho, com esse pequenininho, meu Deus do céu. Doutor Renato Melo Filho, bati o carro. O que fazer? Devo chamar a polícia? Primeiro, muito obrigado também pelo convite. Eu fico feliz de estar ombreado de pessoas tão ilustres aqui. A Gorete, nossos amigos da Musicarte. Muito obrigado. O acidente de trânsito ele tem se tornado um problema cada vez mais comum. O número de veículos cresce muito rápido e a estrutura do trânsito não acompanha essa evolução. Para se ter uma ideia, no mês de julho deste ano, de acordo com o Detran de São Paulo, foram emplacados 800 novos veículos, o equivalente a 30 veículos por dia. Então é muito fácil se envolver num acidente de trânsito, mesmo respeitando as regras, mesmo não sendo imprudente, você pode se envolver num acidente. Porque eu não sou imprudente, mas existem os imprudentes. Exato. Para todos os cantos. Exato. E quando acontecer um acidente, o primeiro passo, sem dúvida, é manter a calma e avaliar a situação. Primeiro, analisar se tem alguma vítima, analisar se o local do risco ele precisa ser desobstruído, o local do acidente, precisa ser desobstruído, para não ocasionar novo acidente pela interrupção do trânsito. A partir daí, se não houver vítima, o procedimento é mais tranquilo, mas quando se tem alguém que sofreu algum tipo de lesão, seja leve ou grave, aí é necessário entrar em contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, tanto para fazer o registro da ocorrência, que o boletim de ocorrência nesse caso é obrigatório, no caso de vítima. Pois ainda, mas tem gente que não faz. Sim, nesse caso, a pessoa assumiu o risco o boletim de ocorrência ele funciona como uma garantia tanto para o causador quanto para a vítima. Por quê? A partir do acidente não se sabe o que pode acontecer. Pode haver um agravamento do estado da pessoa, a pessoa pode na hora não sentir nada, mas depois vir a ter um problema mais grave, Mas de qualquer forma, registrando a ocorrência, a partir dali
você tem uma garantia maior, e até porque você demonstra que se você foi o causador, você prestou socorro a essa vítima, você não foi omisso, você não se evadiu do local, porque isso inclusive é crime, não é? Entendo. E não é fácil esse babado. Uma vez eu já prestei socorro a uma vítima, menino de Deus, eu tive que dar tantas explicações. Bem, eu botei no meu veículo, há muitos anos, botei no meu veículo e eu falei, escuta, eu vou te levar para o hospital, não queria ir para o hospital. Eu falei, nossa, que confusão. Eu falei, mas eu quero te levar para o hospital, mas eu não quero ir. Eu falei, nossa, como é que eu faço agora? Doutor, não foi fácil. É complicado. Não foi fácil. Ele não queria boletim, não queria nada. Ele queria vazar do problema. Ele tinha sido vítima, digamos assim. Né? Foi um acidente de moto, numa rotatória, há muitos anos. Há uns 30 anos. Então, uma coisa assim, muito antiga, e foi complicado, viu? Ele não queria nada, não tinha BO, não era para fazer nada, e era para levá-lo imediatamente para casa, e eu queria levá-lo para médico, Santa Casa, enfim, problema. Bom, quando o acidente de trânsito pode se tornar um processo criminal? Quando se tem um acidente com vítima, né, e portanto alguém que sofreu alguma lesão, esse processo pode, esse acidente ele pode ou não vir a se tornar um processo crime. Como que isso funciona? Nos casos mais leves, o expediente é mandado, depois do registro da Polícia Militar, que é obrigatório, é feito o registro na Polícia Civil. E esse expediente é enviado ao NECRIM, ao Núcleo Especial Criminal daqui de Franca. Lá as partes envolvidas elas vão ser chamadas para primeiro entrarem numa possível composição, sendo o caso, a respeito dos danos materiais. E a vítima ela é chamada a responder se tem interesse na representação criminal do causador do dano, né, do causador do acidente. Nesse caso, a maioria desses casos mais leves, quando se tem a reparação, automaticamente a vítima já desiste da esfera criminal, porque é bom lembrar que uma não está ligada diretamente à outra, elas são independentes. Né? Já nos casos mais graves, a parte de inquérito policial ela é enviada depois ao Ministério Público, e o Ministério Público, o promotor de justiça, ele pode oferecer ou não denúncia em relação ao crime de trânsito. Oferecendo a denúncia e o juiz recebendo essa denúncia, a partir daí está instaurado o processo criminal. Entendi. É comum acontecer? É comum, mas quando as pessoas elas não são negligentes em relação ao atendimento dessa vítima, elas prestam o devido socorro, elas arcam com as despesas decorrentes desse acidente, geralmente a esfera criminal não tem, nem se dá prosseguimento, isso é arquivado. Agora, quando é de iniciativa pública, aí o processo pode correr normalmente. Entendi. Complexo isso, hein? Nossa Senhora, virar crime, meu Deus do céu. Bom, Dr. Renato Melo Filho, como me prevenir para o caso de sofrer ou ter causado um acidente de trânsito? Sim. No caso de acidente, basicamente o que acontece são danos materiais envolvendo os veículos, envolvendo, de repente, algum bem público, né, ou mesmo uma residência, se a colisão se der no portão de uma residência, por exemplo. Nesse caso, entre particulares ou não, o recomendável nessa situação é a contratação de um bom seguro. Por quê? Porque o seguro vai dar um respaldo muito grande e ele vai evitar dissabores futuros em relação a essa ocorrência. Porque o seguro você consegue contratar a cobertura tanto para o seu veículo, para os danos com o seu veículo, quanto para terceiros, né? Envolvendo, nesse caso, terceiros, o patrimônio desse terceiro, também os danos corporais, danos morais, que hoje são objeto de várias ações judiciais, né? E também no caso de morte de algum dos envolvidos, isso também tem cobertura. Qual que é o problema? Em alguns casos, a contratação desse seguro ela é feita de uma forma errada. Que acontece nesse caso? Ou por opção do próprio contratante, do próprio segurado,
ou por, de repente, negligência do corretor, são vendidas coberturas muito pequenas, né? E isso implica, e a seguradora automaticamente ela só vai indenizar nos limites da contratação, né? Então, às vezes, o que a gente percebe é que, no caso dos danos corporais, a verba é muito baixa. E hoje, facilmente, se houver um acidente com um motociclista, essa pessoa pode precisar de uma cirurgia, pode precisar de prótese, e a verba é insuficiente. Entendi. Nesse caso, o ideal é a contratação de um seguro completo, englobando inclusive os danos morais e uma verba de danos corporais satisfatória. E se eu tiver seguro, como proceder? Tendo seguro, o procedimento é bastante simples, tá? Acontecendo o acidente, faz-se o registro. Algumas corretoras têm, inclusive, toda uma estrutura para atendimento do sinistro, certo? E a partir daí, registrado todo o caso, se for o caso de registro de ocorrência junto à polícia, é feito isso também. Depois disso, tem que se fazer a comunicação formal à seguradora. Como que é isso? Isso é conhecido como abertura ou comunicação do sinistro. Uhum. E isso é um passo fundamental e até pré-requisito para que a seguradora analise o problema e a partir daí dê o atendimento necessário, tanto para o segurado quanto para o terceiro. Uma coisa importante em relação a isso é que as pessoas que possuírem seguro, elas não assumam acidente que não tenham realmente dado causa, porque isso caracteriza fraude e pode gerar um problema ainda maior, né? Além de gerar a recusa por parte da seguradora até em relação ao próprio carro do segurado. Entendi. E no caso de querer ajuizar uma ação ou me defender num processo judicial? No caso, tanto sendo você causador ou vítima de um acidente, a orientação de um profissional da área, no caso um advogado, ela é fundamental. Por quê? Porque o advogado, por exemplo, tem a formação técnica e o conhecimento necessário para lidar com esse tipo de caso, né? Ele pode, inclusive, cuidar do problema na esfera extrajudicial, pode propor um acordo com a outra parte, né? E seja essa outra parte um particular, seja o poder público, né? Então, nesse caso, é fundamental. Para as pessoas hipossuficientes, aquelas que não têm condições de contratar um advogado de forma particular, existe a Defensoria Pública, que ela tem feito um belo trabalho na cidade de Franca, e existe também a opção do serviço de assistência judiciária, que eles estão presentes nas faculdades de Direito aqui em Franca. E, por fim, em último caso, o envolvido em um acidente de trânsito, ele pode diretamente procurar a Secretaria do Juizado Especial Cível na comarca de Franca. Onde é? Ou no Fórum da Justiça Estadual ou no anexo localizado no prédio da Unesp, no campus da Unesp. Tem tudo isso? Tem. Nossa senhora, eu estou aprendendo, eu não sabia disso não, como cabe. Doutor, quando a responsabilidade é do ente público? A responsabilidade do ente público, ela é caracterizada basicamente quando, por exemplo, se tem um buraco na via ou algum defeito na via, ou então até uma falta de sinalização que contribua para a ocorrência do acidente. Nesses casos, via de regra, o que vai acontecer é, por intermédio do processo judicial, o juiz reconhecer o dever indenizatório por parte do ente público. Isso tanto em relação ao município, quanto em relação ao Estado, em relação às concessionárias de serviço público, aquelas que tomam conta das rodovias, né? E um outro fato comum e que também caracteriza acidente de trânsito são os acidentes ocorridos dentro do transporte público. Um exemplo, a pessoa sofre uma queda dentro do coletivo, isso caracteriza, não houve uma colisão propriamente dita, mas isso caracteriza um acidente de trânsito.
Então ele deve ser registrado junto à polícia militar. Sem colisão? Mesmo sem colisão. No caso de uma frenagem brusca, por exemplo, é perfeitamente possível que uma pessoa se acidente dentro do coletivo. E isso caracteriza acidente de trânsito e pode ser o caso de um ressarcimento posterior. É? Perfeitamente. Então, mas agora que você me conte uma coisa. Nós havíamos falado, você usou o termo agora, ressarcimento. Eu quero que você esmiúce um pouquinho essa história do ressarcimento moral, é isso? Certo. Tem também? Tem também. Tem também. A questão que envolve o dano moral, que é comumente conhecido, ele envolve um prejuízo ao foro íntimo do indivíduo, né? A partir do momento que ele sai da esfera da normalidade dele, né? Existe o que é conhecido também como seria um mero aborrecimento, né? Uma questão a qual todos estamos sujeitos. E existe o dano moral. O dano moral, ele é um grau um pouco mais sério disso, né? Ele traz essa pessoa... No trânsito. No trânsito ele pode acontecer, ele pode trazer a essa pessoa um trauma, né? A pessoa que nunca se envolveu num acidente de trânsito, ela pode se envolver e a partir daí criar um trauma em relação a conduzir um veículo, né? E isso é uma das formas, por exemplo, de caracterização de dano moral. Meus convidados estão ouvindo, né? Eu acho a complicação direito. Acho longo e vasto. Uau, quanta coisa! Há controvérsias. Há controvérsias. Doutora, eu fico doida, me dá coisa. Quer dizer que, então, na dúvida, tem que ser um belo seguro, não esquecer que é só danos materiais, mas danos pessoais, e tem também danos morais. Exatamente. Tudo isso arrolado na história. Exatamente. Quer dizer, em dúbio, na minha dúvida, não é pro réu, mas na minha dúvida eu vou procurar o advogado síndico. Querido, adorei te receber, viu? Muito obrigado pelo satisfação convite. Grande, sucesso na carreira, que eu sei que você abraçou com amor imenso, com paixão imensa. Sim, muito obrigado. Salve, doutor Renato. Obrigado. Na sequência, música muito, muito boa, já no próximo bloco. Lição de vida. Lembre-se sempre de apreciar e celebrar as pequenas coisas da vida. Elas geralmente se revelam bem maiores do que você poderia imaginar. Até o próximo programa.